história verídica que aconteceu comigo, só vou mudar o nome dos personagens, tô brincando. Porque o personagem um é o obsessor e o outro é o policial, então não precisa mudar o nome, né? Claro que eu não vou dar o nome do policial. Mas realmente aconteceu isso. Bom, eu estava na minha casa e de repente eu tive uma visão. Vi um cara que eu conheço, um amigo meu, né? Na verdade eu praticamente só tenho amigos espíritos. Eu tenho uns 4 amigos aí, vamos dizer. E mesmo assim eu acabo não tendo muito tempo, né, pra conversar com eles. Então é difícil. Mas aí tudo bem, mas eu tenho bastante amigos espíritos, né? E aí eu tive essa visão. Eu vi esse cara e um obsessor do lado dele. Eu falei, eita, que é isso? Passou mais um dia, eu vi de novo. Aí eu falei para os espíritos, o que está acontecendo? Os espíritos falaram, chama ele aqui em casa, chama ele aqui que você vai atender esse espírito. Aí eu enchi o saco para ele vir. Falei, vem aqui que eu preciso explicar, tem um obsessor aí com você. Eles, não, pelo amor de Deus, não. Na verdade é o seguinte, esses caras muito machões, vamos dizer assim, policiais, etc., eles têm muito medo do mundo espiritual. Porque às vezes os caras têm o poder, vamos dizer assim, daquela polícia especial, entendeu? Aquela polícia que pega bandido, que não tem medo de nada, mas na verdade eles têm medo do que eles não conhecem. Você pega um lutador profissional aí de jiu-jitsu ou de muay thai, de vale tudo. Ele tem medo de espírito, normalmente, tá? Às vezes não tem, porque é o desconhecido. Então normalmente eles têm força suficiente para lidar com qualquer coisa, mas não com o mundo espiritual, então eles morrem de medo disso. É bem normal. Aí o cara chegou lá e eu falei para ele, seguinte, tem um espírito aí com você. Você fez alguma coisa para alguém, tudo, né? Teve alguma ocorrência que você matou alguém? Aí o espírito começou a me xingar. E xingar ele, me xingar. Eu falei, é um cara de chinelo, o cara tava de chinelo aí. Aí, é de Havaiana, né? Que não tem nada demais, eu gosto de Havaiana, mas eu achei engraçado, eu uso Havaiana também. Aí eu falei, aí o espírito falou, não, esse cara ficou falando coisa pra mim, não sei o que. Aí ele me falou, eu já sei o que aconteceu. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, os caras estavam roubando. Aí a polícia chegou, atirou e matou os caras, né? E os caras estavam morrendo. Aí eu cheguei lá e vi que o cara tava no chão. Só que o cara tava agonizando e tava falando assim, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Uma observação. Óbvio que é um absurdo essas pessoas que acham que elas fazem um monte de coisa, matam pessoas, roubam, enganam, aí chega no leito de morte, pede perdão a Deus, eles acham que vão pro céu. Claro que não vão, né? Claro que se ele tiver realmente arrependido de coração, vai diminuir um pouco a questão do umbral, diminuir um pouco, né? Mas como ele tá na vibração baixa, ele vai acabar indo pra lá. Mas a expiação dele, ele vai ter que passar por tudo isso, não tem jeito. Agora tem gente que acha, né? Aí ele falou que chegou e o cara tava lá agonizando. E aí o cara tava falando, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Aí esse policial falou assim, tá perdoado, pode ir. Aí ele morreu, entendeu? Só que aí agora eu vi a cena. Aí depois que ele morreu, ele viu, ele só conseguia ver o policial. Ele ficou com raiva e grudou no policial e começou a atazanar ele. Isso já tinha passado 15 dias. Acho que por aí, um mês, sei lá. Não, uns 15 dias. E o obsessor ficou lá atazanando ele. Então é claro, se esse policial não ficar em baixa vibração, ele não vai sentir tanto. Se ele ficar em baixa vibração, ele vai sentir muito. Se ele ficar mais ou menos, é mais ou menos. Só que aí fica de mau humor, tem uns pensamentos meio ruins e por aí vai. E aí no final das contas, eu atendi o espírito e aí deu tudo certo, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. E não zoem ninguém que tá morrendo. Brincadeira. Mas é claro, né? A gente tem que entender o quê? O cara teve a vida, só uma observação, né? O cara era bandido, roubou, sacaneou as pessoas. Claro que nós, como espíritas, não podemos ser a favor da pena de morte, porque a gente sabe que as pessoas que ele roubou e que ele matou, o bandido, elas tinham expiações a passar. Mas é óbvio que um cara que leva uma vida dessa vai ter um destino desse, ou vai ser preso ou vai ser morto. E o pior, a morte não é o pior problema. O que vem depois da morte que é o pior. Vai cair num umbral, vai sofrer um monte. E depois vai ter que reencarnar, vai ter que morrer, vai ter que ser roubado. E coisas semelhantes ao que ele fez as outras pessoas passarem. Muito obrigado. Mas lembrando que é uma criança espiritual. É alguém que ainda não tem as experiências que nós temos para chegar no nível que a gente chegou. De não maldade, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer assim, muitos de nós já passamos por esse caminho, mas é claro que a gente não deve admitir que isso é normal, porque não é normal e não é o certo, e nós temos que combater o mal sempre que possível. Muito obrigado e até a próxima.